Olá, é um prazer ter você aqui. Eu me chamo Éder Chaves e você está aqui no nosso canal Sabe Aquele Livro. Hoje nós vamos contar a história de uma brasileira chamada Maria da Penha. Vamos falar um pouco sobre a biografia dela, o que aconteceu na vida dela, como foi esse desenrolar todo para que hoje, já há algum tempo, algumas décadas, nós viéssemos a ter uma lei com o nome dela. Então, vou contar para vocês coisas que talvez você não saiba. Eu fiquei surpreso enquanto eu estava fazendo as pesquisas de me deparar com tanta coisa absurda decorrente do nosso sistema judiciário brasileiro, mas que, infelizmente, por uma quase fatalidade que houve na vida dela, isso teve que acontecer, precisou acontecer para que houvesse esse renovo aqui. Foi um marco no judiciário brasileiro. Então, vamos ao vídeo, sem mais delongas, solta a vinheta. Bom, pessoal, Maria da Penha é uma ativista brasileira do direito das mulheres conhecida internacionalmente. Ela foi casada, teve 3 filhas e passou a sofrer diversas violências do marido. Na pior delas, ele atirou em suas costas enquanto ela dormia, levando-a a perder o movimento dos membros inferiores. O ex-marido foi denunciado pela justiça, que demorou quase 2 décadas para realizar o seu julgamento definitivo. Durante essas 2 décadas, Maria da Penha denunciou a violência que sofreu e a lentidão da justiça brasileira em diversos veículos de comunicação e na Organização dos Estados Americanos, a OEA. Ela escreveu um livro sobre sua história e, no final da década de 90, seu livro ficou conhecido nacionalmente. Em 2002, mais de 19 anos após ela sofrer essa tentativa de homicídio, seu ex-companheiro foi finalmente julgado e condenado à prisão. A história e a luta de Maria da Penha chegaram ao Congresso Nacional no começo dos anos 2000, levando ao início das discussões para a elaboração de leis que visavam a proteção da mulher. Em 2006, o Legislativo brasileiro aprovou uma lei que busca garantir a redução da violência sofrida pelas mulheres e impor penas maiores para os agressores. A lei que ficou conhecida como Maria da Penha. 3 anos depois, ela fundou o Instituto Maria da Penha, que tem por objetivo assegurar que a lei seja implementada. Maria da Penha Maia Fernandes nasceu em 1º de fevereiro de 1945, no município de Fortaleza, capital do Ceará. Em 66, ela se formou na Faculdade de Farmácia e Bioquímica na Universidade Federal do Ceará. Na década de 70, mudou-se para São Paulo. Em 74, quando cursava o mestrado em Parasitologia e Análises Clínicas pela Universidade de São Paulo, Maria da Penha conheceu seu futuro esposo e algoz Marco Antônio Heredia Viveros, colombiano que migrou para o Brasil. Heredia se formou em economia e foi professor universitário. Após concluir o mestrado em 1977, Maria da Penha retornou para Fortaleza com o marido, com o qual teve 3 filhas. Em seus depoimentos, Maria da Penha contou que as violências físicas do marido passaram a ser praticamente após o nascimento da última filha do casal. Em maio de 1983, após ser atingida por um tiro nas costas disparado pelo marido enquanto ela dormia, Maria da Penha sofreu lesões irreversíveis na 3ª e 4ª vértebras, ficando paraplégica e passando a se movimentar apenas com a ajuda de cadeira de rodas. A segunda violência sofrida por Maria da Penha
foi praticada pelo Estado, que realizou o primeiro julgamento do agressor apenas 8 anos após a tentativa de feminicídio. Antônio Heredia foi condenado a 15 anos de prisão, mas seus advogados recorreram à segunda instância e ele continuou em liberdade. Maria da Penha passou a divulgar na mídia a sua situação e a lentidão da justiça brasileira. Em 1994, ela publicou um livro intitulado Sobrevivi, no qual relatou as violências que sofreu e a luta por justiça. O segundo julgamento ocorreu em 96, 13 anos após o crime. Dessa vez, Antônio Heredia foi condenado a 10 anos e 6 meses de reclusão, mas novamente os advogados recorreram e ele permaneceu livre. Em 98, o Centro de Justiça e o Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher levaram o caso de Maria da Penha para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, tornando o caso de Maria da Penha conhecido mundialmente. Após grande pressão, Antônio Heredia foi novamente julgado e condenado em 2002, dessa vez a 8 anos e 6 meses de prisão. Ele passou a cumprir pena no mesmo ano, permaneceu 2 anos apenas em regime fechado e cumpriu o resto da pena em regime aberto. A lei define os diversos tipos de violência praticado contra a mulher: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Estabelece penas mais duras para os crimes de violência contra a mulher, além de garantir proteção e assistência a todas as mulheres que sofrem violência doméstica familiar. O nome da Lei Maria da Penha foi uma espécie de reparação e pedido de desculpas do Estado brasileiro pela omissão em relação ao seu caso e ao de muitas mulheres que sofreram violência doméstica antes da promulgação da lei. Maria da Penha ficou paraplégica após ser atingida por esse tiro. O acusado, seu ex-marido, foi julgado e preso pelo crime em 2009. Em 2009 foi fundado o Instituto Maria da Penha, que tem por objetivo principal garantir que a Lei Maria da Penha seja cumprida de forma integral em todo o território nacional. A entidade promove ações sociais que elevam a qualidade de vida física, emocional, profissional e intelectual das mulheres. Contribui para diminuir as indiferenças, banalização e omissão dos casos de violência doméstica. E promove o processo de conscientização sobre os conceitos ligados à cultura de gênero e violência sexista. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, chamada Lei Maria da Penha, foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em 7 de agosto de 2006. Em seu primeiro artigo, a lei define seus principais objetivos. Essa lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 8º, do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. No seu 5º artigo, a lei define o que é violência contra a mulher. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A lei dispõe ainda sobre diversas ações que devem ser tomadas em conjunto pela União
estados e municípios, entre elas a realização de pesquisas sobre questões de gênero, a implementação de atendimento policial especializado, a realização de campanhas educativas de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, a capacitação permanente de policiais militares e civis, entre outras. A lei também estabelece que medidas protetivas podem ser tomadas com o objetivo de prevenir a violência doméstica ou familiar. O pedido de medida protetiva pode ser requerido pelo Ministério Público ou pela mulher, através de um advogado ou da Defensoria Pública. Entre as principais medidas protetivas impostas estão o estabelecimento de uma distância a qual o agressor deve se manter da vítima ou de pessoas próximas a ela, a suspensão do porte de armas caso o agressor possua, o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato por qualquer meio com a vítima ou com pessoas do seu círculo social. E qual é a importância da Maria da Penha para a sociedade? Maria da Penha nasceu em uma época na qual a violência doméstica e familiar, pela qual muitas brasileiras passavam, era uma espécie de tabu, restrita ao núcleo familiar. As poucas mulheres que denunciavam seus agressores geralmente tinham que conviver também com a impunidade e muitas vezes novas agressões. Através de inúmeras denúncias feitas por Maria da Penha, a violência sofrida pelas mulheres ganhou as manchetes, foi tema de novelas e de programas televisivos. O debate sobre a questão também chegou ao Congresso Nacional. Foi através de luta de Maria da Penha e de outras mulheres que o Congresso Nacional aprovou a lei que leva o seu nome, considerada um marco na luta contra a violência de gênero. A militância de Maria da Penha se iniciou na década de 80, quando ela passou a pressionar autoridades brasileiras para que seu agressor fosse julgado e punido. Ela escreveu um livro sobre sua luta e denunciou seu caso e a negligência do Estado brasileiro para todo o mundo, levando-o para a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, órgão da OEA. A pressão internacional e sua repercussão na mídia nacional fizeram o réu ser definitivamente julgado e preso pouco mais de 6 meses antes da prescrição do crime. Após a prisão do ex-companheiro, Maria da Penha criou um instituto que leva o seu nome para ajudar outras mulheres a lutarem pelos seus direitos e garantir a aplicabilidade integral da Lei Maria da Penha. Além do Instituto, Maria da Penha ministra palestras por todo o Brasil. Que história triste, né, gente? Que história, assim, chocante. Nós, infelizmente, tivemos que presenciar, o Brasil teve que passar por uma situação dessa para que políticos, governantes, o judiciário tivesse que, somente depois de um ato desse, tomar outras medidas cautelares maiores e num tempo mais curto, para que outras mulheres pudessem ficar debaixo dessa lei, protegidas debaixo dessa lei, mas dos males, infelizmente, o menor, né? Felizmente, Maria da Penha, ela sobreviveu, foi uma grande ativista, foi uma grande lutadora, uma grande guerreira em seguir firme na sua causa e conquistar o que conquistou até hoje, né? Tanto que ela foi laureada com uma lei que leva o seu nome, onde muitas mulheres, centenas ou talvez certamente milhares de mulheres obtiveram resultados por estar amplamente defendidas por essa lei. Então é isso, pessoal. Gostei muito do vídeo de hoje. Foi um vídeo bastante esclarecedor. Eu não sabia desses pormenores dessa senhora, né, a senhora Maria da Penha, e eu acredito que nós aprendemos muita coisa juntos. Tá bom?
Então, vejo vocês no próximo vídeo e fiquem bem, fiquem em paz e até mais. Até o próximo vídeo.